Você conhece a história do empresário que transformou um banco falido no império de bilhões em apenas 5 anos? Lucros extraordinários que ninguém conseguia explicar. Conexões políticas em Brasília que abriam portas impossíveis. Um jato particular de 2 bilhões esperando na pista. A Polícia Federal chegou minutos antes da decolagem. O que ele estava escondendo? A gente vai descobrir tudo isso agora, então vem pro vídeo! Para entender o escândalo do Banco Master, primeiro preciso apresentar o homem por trás disso tudo. Daniel Vorcaro nasceu numa família de empresários bem estruturada em Belo Horizonte. Os Vorcaro sempre tiveram um bom relacionamento com o pastor Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha. A relação era tão próxima que quando a igreja comprou uma emissora de TV, a Rede Super, Daniel chegou a apresentar um programa musical gospel. Não demorou muito para que ele seguisse os negócios da família e entrasse no ramo dos investimentos. Seu primeiro investimento veio aos 19 anos, quando o pai lhe comprou uma empresa de livros didáticos chamada PQS Empreendimentos Educacionais. Aqui começam as histórias com duas versões da vida dele. Daniel diz que o negócio foi um grande sucesso e que reestruturou toda a empresa antes de vendê-la. No entanto, ex-funcionários do PQS contam uma versão diferente. Segundo eles, a administração de Daniel era confusa e amadora e por isso a empresa afundou. Independente de quem esteja certo, o fato é que Daniel seguiu em frente. Em 2014, ano de Copa do Mundo, ele esteve em outra grande ideia. A Prefeitura de Belo Horizonte estava dando incentivo para a construção de hotéis na cidade. Unindo-se aos irmãos Vicente e Antônio Augusto Conte, herdeiros de uma administradora de cemitérios, eles resolveram construir o Hotel Golden Tulip. O projeto era ousado, uma torre de 37 andares com restaurantes, spa e até heliponto. A ideia era que ficasse pronto até 30 de março de 2014, quando os turistas começariam a chegar. Foi um investimento de mais de 200 milhões de reais, com o apoio da prefeitura. O projeto acabou paralisando porque o dinheiro não foi suficiente. Mesmo após esse fracasso milionário, cerca de 2 anos depois, Daniel chamou de volta seus antigos sócios. Agora ele tinha um grande plano, tornar-se banqueiro. Em 2016, o Banco Máxima foi inabilitado pelo Banco Central, por rombo de caixa e gestão fraudulenta. Daniel viu a oportunidade perfeita. Tudo que ele precisava era de caixa suficiente para adquirir o banco arruinado e depois regularizá-lo diante do Banco Central. O pedido de regularização foi feito em 2017, mas a autorização saiu apenas em 2019. Somente em 2021, o nome foi trocado para Banco Master. Na época, Daniel deu entrevista dizendo que teve que trabalhar muito com o Banco Central. Apresentou projeto, equipe e passou quase 2 anos indo 3 vezes por semana a Brasília. A proposta não era só capitalizar o banco, era criar uma instituição em outros moldes. No final, ele conseguiu realizar aquilo pelo qual batalhou. O Banco Master estava criado e devidamente regularizado perante o Banco Central. O problema, conforme investigações da Polícia Federal, veio depois quando ele começou a colocar o banco em funcionamento. Vou explicar de forma simples como funcionava a regulação bancária. Quando o banco é regularizado perante o Banco Central, ele pode funcionar com certos limites. Para cada R$1 que o banco possui de capital próprio, ele tem permissão de captar até R$10 de terceiros, como clientes e investidores. Essa relação de 1 para 10 é aplicado para todos os bancos, justamente para que tenham um colchão para prejuízos. A maioria dos bancos do Brasil não atuam no limite, eles trabalham na lógica de 1 para 6. O Banco Master atuava no limite máximo permitido. E não apenas isso, a estratégia deles era ainda mais ousada. Com o máximo de dinheiro possível em caixa, o Banco Master reinvestia tudo em papéis de crédito e investimentos de alto risco. A maioria do mercado via essas operações como suspeitas e arriscadas. Independentemente do risco, à primeira vista as coisas pareciam compensar. O Banco Master logo trouxe retornos expressivos de todos os investimentos dele, muito acima do normal do mercado. A lógica era simples: quanto mais pessoas investissem no Banco Master, mais o caixa dele crescia e, consequentemente, mais era permitido aumentar esse caixa. Tudo ia bem até o dia 17 de novembro de 2025, quando estava prestes a embarcar no seu jato particular de 2 bilhões, a Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão preventiva contra Daniel Vorcaro. O Banco Master foi acusado de inflar a quantia que tinha em caixa, comprando negócios que não existiam realmente.
Ao inflar os seus ativos, o banco multiplicava o dinheiro que podia captar. Ou seja, um número falso no papel liberava milhões de reais de dinheiro de verdade. Conforme a Polícia Federal investigava, eles viram que essa prática já havia começado em 2018. Logo após adquirir o controle do Banco Master, Daniel comprou papéis de dívidas de uma pequena clínica médica em Contagem, Minas Gerais. No total, esses papéis somavam cerca de 1 milhão, o que inflou os ativos do banco como se eles tivessem créditos a receber. O problema é que o porte da clínica médica não justificava o volume milionário assim. O Ministério Público exagerou essa transação como uma empresa de fachada. O Banco Master comprava promessas de pagamento feitas por empresas pequenas, na maioria das vezes de fachada, usando dinheiro de fundo que ele mesmo controlava. No papel, isso virava centenas de milhões a receber. Na prática, o banco prometia pagar a si mesmo, inflando de maneira fraudulenta a quantia que realmente possuía. De 2019 a 2024, o patrimônio líquido do banco pulou de 200 milhões para 4,7 bilhões. A carteira de crédito pulou de 1,4 bilhões para 40 bilhões. A situação ficou ainda mais complexa quando percebemos que o Banco Master não estava sozinho nisso. Ele recebia a ajuda do BRB, Banco de Brasília. Em análise, o juiz Ricardo Leite chegou a dizer que houve uma espécie de camaradagem entre os dois bancos. O Banco Master adquiriu uma carteira de crédito bem duvidosa e em seguida vendeu-a para o BRB pela quantia de 2 bilhões. A venda ocorreu sem uma análise rigorosa, pois todos sabiam que ela não valia tudo isso. Mais do que isso, nem o próprio Daniel Vorcaro parecia saber explicar a origem dessa carteira. Primeiro, ele disse que vinha de duas associações de servidores públicos da Bahia. Depois mudou para a narrativa, dizendo que eram contratos de pessoas físicas. Por fim, passou a dizer que era da Tirreno, Promotoria de Crédito. O Ministério Público não aceitou nenhuma desculpa, principalmente porque nenhuma justificava um valor tão alto. Por que o Banco de Brasília pagaria um valor tão alto assim? Existem limites muito restritos para que um banco possa emprestar dinheiro diretamente ao outro. Uma forma oficial, mas meias escondidas, que o banco pode ajudar o outro é comprando carteiras de crédito. Ao que tudo indica, o Banco de Brasília estava injetando esse valor para salvar o Banco Master de uma forte crise financeira. Mais tarde, eles poderiam comprá-lo. Foi exatamente isso que aconteceu. O Banco de Brasília fez uma proposta de 2 bilhões para comprar o Banco Master. No entanto, cabia ao Banco Central aprovar ou não essa compra. Em meio a tantas investigações, seria praticamente impossível. Para tentar conseguir aprovação, Daniel Vorcaro usou sua última atacada: ir a Brasília conversar com seus contatos políticos. É sábio que Vorcaro possui ligações com políticos de todos os lados. Ele foi exatamente atrás deles em busca de ajuda. Porém, nem mesmo eles puderam ajudá-lo dessa vez. O Banco Central barrou a venda do Master. O grande problema do Banco Master sempre foram os enormes lucros acima da média que ele prometia. Isso atraía cada vez mais clientes e se transformou numa bola de neve. O que Daniel Vorcaro fez foi criar algo que se aproxima bastante de um esquema de pirâmide financeira. O banco usava dinheiro em caixa para pagar os clientes mais antigos, alegando lucros altíssimos. Quanto mais pessoas juntava, mais a situação apertava. Num determinado momento, não havia dinheiro para pagar mais ninguém. Quando foi preso no aeroporto, Daniel Vorcaro disse que não estava fugindo. Alegou que estava indo para Dubai, se encontrar com investidores interessados em comprar o Banco Master. Para a Polícia Federal, a desculpa não colou. Atualmente, ele segue com tornozeleira eletrônica para ter seus movimentos mapeados. O Fundo Garantidor de Crédito, também conhecido como FGC, é uma proteção para o seu dinheiro num banco. A ideia é que se algo errado ocorra, você ainda possa resgatar a quantia que perdeu. No entanto, há um limite máximo de indenização, que é de até 250 mil. Para pessoas que investiram e perderam até isso com o Banco Master, eles poderão ter o dinheiro de volta. Já para os grandes investidores que aplicaram acima desse valor, infelizmente não há muito que possa ser feito. Não estou falando apenas de pessoas físicas. O Rio Previdência, por exemplo, aplicou 970 milhões no Banco Master. Foram dezenas de alertas do FGC sobre o banco, já desconfiando de que algo suspeito estava acontecendo. Agora, o estimado é que cerca de 3 bilhões sejam retirados do fundo para indenizar os prejudicados.
Dinheiro esse que vem do próprio sistema bancário, mas que indiretamente afeta toda a economia. Daniel Vorcaro sempre gostou de se ver como um outsider, alguém que não era bancário, mas que desafiou o sistema e se deu bem. No entanto, ele nunca foi bem visto, nem mesmo entre os banqueiros. Em entrevista à Veja, um gestor chegou a declarar que ele nunca foi respeitado no ramo. Gente séria não fazia negócios com Vorcaro. Um empresário que se apresentava como inovador, promessas de lucros que pareciam boas demais para ser verdade, um crescimento explosivo que chamou a atenção de todos. Será que os sinais de alerta estavam lá o tempo todo e simplesmente foram ignorados? Galera, esse foi mais um vídeo. Se inscreve aí se ainda não se inscreveu e deixa aquele like. Te vejo no próximo vídeo.